A nossa mensagem hoje, o tema dela é casamento entre crente e descrente. Essa parte que a epístola vai nos falar hoje. Nós vivemos em uma geração de extremo egoísmo. O ser humano sempre foi egoísta. Mas o que nós estamos experimentando a cada dia é que o egoísmo tem se amplificado cada vez mais. Cada pessoa pensando apenas em si mesmo, no seu próprio conforto, na sua própria vontade. Muito do que eu vou falar aqui hoje vai incomodar os ouvidos modernos. E por isso, então, espero realmente que você compreenda que a palavra do Senhor quer falar ao teu coração. Pensa o seguinte: se Deus te chamar para que você seja um missionário dele, em um contexto de difícil evangelização, você iria? Aí você diz: sim, eu irei para onde o Senhor me mandar. Quero ser um pregador do evangelho, um evangelista, um missionário, alguém que vai levar a salvação àqueles que não conhecem o Senhor. Mas, e se esse campo missionário, esse país que Deus quer te mandar, dorme do teu lado, divide a cama com você? Se essa pessoa é o seu cônjuge, esse país missionário difícil de evangelização, se ele for a pessoa que divide a vida com você, como seria então? Você diria: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Ou você diria: eu quero arrumar outra coisa para a minha vida? Não tenho paciência, não estou nem aí, eu quero é ser feliz, eu quero é viver a minha felicidade. Já parou para pensar nisso? É exatamente sobre isso que a gente vai pensar um pouco hoje. Para a gente poder compreender o contexto, como eu sempre faço, né? A gente viu, os irmãos que participaram das aulas de hermenêutica vão entender qual é o princípio que eu vou usar agora, que é o princípio do contexto, né? Que é você voltar ao momento lá do público original, compreender a perspectiva da teologia bíblica, da progressão, da revelação, até você chegar na aplicação do dia. Então é isso que a gente vai fazer agora, certo? Então, para os irmãos que fizeram as aulas de hermenêutica aqui, participaram direitinho, toda vez que eu estiver pregando, vai dizer: ah, é isso que ele está fazendo. Ah, agora eu estou vendo. Ah, então agora eu entendi, né? Vamos lá para Gênesis, capítulo 4. Vamos entender um pouco a percepção a respeito de uma visão importante que Deus tem sobre casamento. Gênesis capítulo 4. Após a queda, Deus criou o casamento, né, dizendo: por isso deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus então criou para que dois se tornassem um só. E aí Jesus lá na frente diz que o que Deus uniu, o homem não deve separar. A mensagem passada nós vimos exatamente sobre isso também. O desprezo que há hoje em dia para com o casamento. E o quanto isso tem adentrado na igreja, a gente tem diluído, a gente tem normalizado o divórcio, a gente tem aplaudido as pessoas que estão livres, festejando e vivendo vida de solteiro depois de ter dispensado o marido ou a esposa. E a gente fica aplaudindo esse comportamento, achando isso bonito e às vezes até achando que é coisa de Deus. A gente viu semana passada um pouco sobre isso. E agora a gente vai ver exatamente sobre uma outra dimensão do casamento. Como o casamento é a união entre duas pessoas, que Deus quer tornar uma só carne, homem e mulher, macho e fêmea, então, é nesse sentido, então, que o pecado ao entrar no mundo, ele vai, então, provocar agora uma nova variável na criação. Deus criou homens e mulheres para glorificar a Deus, mas agora surgem dois tipos de seres humanos. Os seres humanos que não obedecem o Senhor, e os seres humanos que desejam obedecer ao Senhor, desejam viver segundo a vontade do seu Criador. Gênesis capítulo 4, verso 16, é exatamente esse tipo de pessoa que diz assim: e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden.
Caim se retirou da presença do Senhor. Isso não é simplesmente sair de perto de Deus, mas é a presença no sentido geral. Ele deixou a presença do Senhor, ele não quer mais saber de Deus, não quer mais a influência de Deus, não quer mais representar a imagem de Deus, ele então se afastou completamente. Consequentemente, os descendentes de Caim, todos aqueles que se afastam da presença de Deus como consequência da queda, irão ter o mesmo comportamento de Caim. E se você for ler na sequência, você vai ver como é que eles se comportam. Eles redefinem casamento, eles redefinem lei, eles se tornam violentos, eles fazem cidades para tentar confrontar a Deus, e eles então se tornam pessoas terríveis. Isso tudo como consequência de Caim. Você sabe que tem Caim e Abel, e lá na frente é dito que Caim era do maligno. Caim era como se fosse um filho do diabo. E Abel então era um adorador do Senhor, e nós temos após a queda, o primeiro homicídio, que é motivado por inveja. Inveja de quem não obedece contra quem obedece. A perseguição que vai acontecer e que a história bíblica narra isso o tempo inteiro até Apocalipse. Apocalipse é o clímax da perseguição. É quando aquele governo mundial vai se levantar contra o povo de Deus, persegui-los e matá-los e considerá-los pessoas não gratas no meio do mundo e expurgá-los da existência. Pelo menos essa a intenção aí do anticristo, do falso profeta. Então o que nós temos aqui é exatamente o surgimento desses dois tipos de pessoas. A pessoa que foge da presença de Deus, que não quer a presença de Deus, mesmo que fale de Deus, né? Porque Jesus ele disse que vão ter aqueles que nos últimos dias vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos postagem no teu nome, a gente publicou tanta coisa dizendo Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. A gente mandou lá uma série, quem conhece a referência, né, entendeu? Ou seja, a gente vai fazer postagem linda, selfies maravilhosas, botar louvor, fazer aqueles postagens de Instagram e colocar um bocado de música bonita. Te amo, Deus. Ainda bem que mudou essa, porque isso já estava me enchendo. Você ia passando os stories, te amo, Deus, te amo, Deus, te amo, Deus. Era todo mundo com te amo, Deus. Mas Jesus ele disse que nos últimos dias vão ter essas pessoas que dirão isso, mas Jesus diz: apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Não sei nem quem são vocês. Vocês praticam a iniquidade, vocês praticam o pecado, vocês desobedecem ao Criador. Vocês são dessa geração aqui de gente que sai da presença de Deus, mesmo que a boca não pare de falar de Deus. Mas essa pessoa saiu da presença de Deus, pois Jesus disse que é pelos frutos que você conhece. Frutos de obediência, frutos de sacrifício para Deus denotam obediência a Deus. Frutos de desobediência, atitudes, você pode gritar, cantar, fazer as coisas mais maravilhosas dizendo que você é crente, mas suas ações é quem revelam quem você é. É o que acontece aqui com Caim. As ações consequentes da geração de Caim é exatamente ações que provam a desobediência. Mas aí existe um outro tipo de pessoa. Gênesis capítulo 4, verso 26. Gênesis 4, 26. Sete é outro descendente lá que nasce de Adão e Eva. Sete seria o substituto de Abel na linhagem. Nasceu-lhe também um filho. Sete teve um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Agora você tem um tipo de pessoa que agora busca a presença de Deus. Você tem o tipo que não busca e você tem o tipo que busca. Certo? Dois tipos de pessoas. Pastor, isso é assim? Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Certo? Então só existe dois tipos de pessoa: o crente e o descrente. Não existe um tipo mais ou menos, não. Igual aquela história da parede, né? Que estava Jesus de um lado da parede chamando o cabo: vem para cá, e o diabo do outro lado da parede é deitado numa rede. Aí uma pessoa em cima da parede, olhando assim, Jesus chamando, e o cara do outro lado. É uma história bem fuleirinha, né? Mas expressa uma ideia interessante. E aí ele chega para o diabo e diz assim: diabo, por que tu não está chamando? Jesus está me chamando ali e tu está aqui bem tranquilo. Ele diz: porque o muro é meu. Então quem está em cima do muro já está comigo. Então não existe um tipo ou outro tipo. Salmo 1 fala disso. Salmo 1 diz exatamente isso.
Existe a roda dos escarnecedores, existe o homem bem-aventurado que ama a lei do Senhor. Somente 2 tipos. Salmo 2 fala também sobre 2 tipos de reino. O reino daqueles que obedecem a Deus e o reino daqueles que querem se levantar contra Deus. E se você for olhar, a Bíblia inteira é assim. Só existem 2 tipos de pessoas. É aqui, então, que esses 2 tipos de pessoas que dividem o mesmo ambiente chamado planeta Terra, começam a falhar em um aspecto, não os que já fugiram da presença de Deus, mas os que estavam buscando a presença de Deus. Olha o que eles começam a fazer. Gênesis capítulo 6, verso 1 a 3. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Qual é a consequência disso? Olha o verso 5, aí você anda um pouquinho mais. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todos os desígnios do coração delas era continuamente mal. O que é que está acontecendo aqui? Eu sei que tem uma linha teológica que diz, não, esse aí eram os anjos que fizeram sexo com as mulheres e criaram os Néfilim, que era uma raça superior e não sei o que lá. Olha, eu particularmente acho isso uma viagem. Eu acredito que na narrativa bíblica, a preocupação de Moisés é mostrar que existem 2 tipos de pessoas, os que invocam o nome do Senhor e os que não invocam. E o que está acontecendo aqui é que está havendo uma mistura agora desse povo. Os que invocam o nome do Senhor, os filhos de Deus, começam a olhar para as filhas dos homens e dizer, eita, bonitinha, vem casar comigo? E aí você começa a ter uma mistura. E essa mistura, então, gera mais perversidade, porque normalmente, quando ocorrem esses casamentos mistos, você começa a diluir a fé das pessoas. Porque os filhos passam, então, a ficar, muitas vezes, de ânimo dobre, ou seja, com um comportamento que não sabe a quem segue, ao pai ou à mãe, ao crente ou ao descrente. E aí você começa a ter problemas nas gerações seguintes. Isso é a coisa mais natural do mundo. Creio eu, então, que essa é a preocupação de Moisés ao colocar isso. Até mesmo porque eu entendo que os anjos não podem fazer isso, porque o próprio Jesus disse que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Os anjos, eles então não têm essa questão biológica, sexual, de interesse dele. Ah, mas eram os anjos caídos. Sim, onde você tem a informação de que os anjos caídos adquiriram desejos sexuais? Em que lugar? Deixa eu procurar. Eu não vejo isso. Então eu só acho uma exegese, ou seja, a exerção de um pensamento que não está nas Escrituras. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quem assistiu às aulas de hermenêutica sabe do que eu estou falando. Então vamos lá. A maldade então se multiplica. Porque ocorre agora uma diluição da fé, uma mistura de filhos de Deus com os filhos dos homens. Isso é tão verdade, esse princípio, que quando a gente vai para Êxodo, capítulo 34, quando Deus estabelece uma aliança com o povo dele, Deus separa um homem, Abraão, e a partir de Abraão Deus vai fazer uma nação. Quando Deus faz essa nação, e essa nação ela sai, vai para o deserto, e Moisés começa a doutrinar essa nação, para a partir dela vir o Messias para salvar o mundo dos seus pecados, lá em Êxodo 34, Deus, na sua aliança, ele faz a seguinte recomendação, ordem, não recomendação, ordem. Verso 14, Êxodo 34, 14. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, é Deus zeloso. Essa característica divina, zeloso, é aquela característica que Tiago diz que Deus tem ciúmes. Não é o ciúme humano, viu gente? Que aí diz, não, isso é zelo, Jesus não tem zelo. Não. O zelo aqui é a ideia de que Deus é um Deus que quer sua exclusividade. E por que ele quer sua exclusividade? Porque ele é um ególatra, porque ele é um tirano, porque se no teu coração Deus for exclusivo, você vai viver a experiência de maior felicidade que possa existir sobre a terra. Então, quando Deus oferece a si mesmo para você, Ele está oferecendo o que há de melhor. Se Deus oferecer alguma coisa que não seja Ele para você, Ele está te oferecendo coisa ruim. E com certeza Ele não te ama por isso. Então, se Ele te ama, Ele vai te oferecer o que há de melhor no universo. Sabe o que há de melhor no universo? Jesus Cristo. Então, Ele vai te oferecer o que há de melhor. Por isso que Ele é um Deus zeloso, um Deus que ama, um Deus que tem
tanto amor e cuidado pelos seus, que ele diz, para você, a única alegria profunda, verdadeira e satisfação plena será sentida se eu for exclusivo para você. E eu quero garantir essa exclusividade, porque eu quero o teu bem, porque eu te amo. Então, Deus é um Deus zeloso. E aí ele continua dizendo o seguinte, verso 15, em virtude disso, não façam aliança com os moradores da terra. Não façam aliança com eles. Cuidado com essa mistura. Não, eu vou ali no Parque do Povo só para dar uma passeada. Só para... O nosso irmão Silas leu um texto aqui que é interessante, né? Eu prefiro estar na tenda do Senhor do que na tenda dos ímpios, onde eles cometem abominação e onde eles cometem coisas terríveis. Mas tem gente que está nem aí, está na tenda dos ímpios, está na tenda dos bebedores, está na tenda dos prostitutos, está na tenda, ele está na tenda de todo canto, porque ele ama. Não, mas é só cultura. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Eita, os crentes de hoje, está um desmantelo, viu gente? A gente está vivendo um tempo que a gente tem que evangelizar os evangélicos. David Wilkerson disse isso na década de 80. Era um profeta de Deus, viu? Era um grande evangelista. Ele disse assim, chegará o dia em que nós deveremos evangelizar os evangélicos. Pois é, esse dia chegou, Wilkerson. Você está aí no céu aí, valeu por profetizar isso. Deus está cumprindo. É verdade. Você tem que evangelizar os evangélicos. E quando você evangeliza os evangélicos, você recebe o nome de quê? Legalista, puritano, neopuritano, radical e uma série de coisas. Porque tudo pode, tudo é possível, não tem problema, é besteira, é bobagem. Não. Essa diluição acontece exatamente porque a gente está misturado com o povo sem exercer o mínimo de capacidade crítica. A gente se veste como eles, a gente fala como eles, a gente pensa como eles, a gente quer ser igual, para não ser excluído. Mas aí é que está, o primeiro crente da história foi morto, por causa de sua fé, Abel. Aí a gente não quer cova dos leões, a gente cantou aqui, né? A gente não quer a cova dos leões, mas cova dos leões foi um resultado de quê? Fidelidade de Daniel. Fornalha de fogo foi um resultado de quê? Fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. José foi jogado no calabouço, fidelidade. Todos os apóstolos foram mortos, fidelidade. Mas a gente não quer, vamos redimir a cultura. Lindo. Pois é. Mas aí, quando ele vai falar de casamento, olha o que é que ele diz. Verso 16. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. E estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Ou seja, no casamento, o crente vai ser levado a pecar com o descrente. É isso que ele está dizendo. O povo de vocês vai se prostituir também. Quem conhece a história de Salomão foi exatamente esse problema de Salomão. Ele foi envelhecendo, pegando mulher bonita, pegando mulher bonita, pegando mulher bonita, aumentando o harém, aumentando o harém, aumentando o harém, as mulheres fizeram a cabeça do vezinho, o vezinho foi lá e se prostituiu de modo pagão. O que é que aconteceu? Dividiu o reino no meio. Pois é. Ai, por que está acontecendo isso na minha vida? Volta lá para trás, vê onde tu caiu. Lembra lá? Volta ao primeiro amor. Verifica lá e vê onde foi que tu caiu. Onde foi que você começou a tomar decisões que Deus disse, não, isso não me chame para aplaudir a sua decisão. Esdras capítulo 9, do verso 1 ao 3. Eu vou ler aqui por conta do tempo já, certo? Diz assim, ó, Esdras 9, do 1 ao 3. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo, ou seja, os príncipes de Israel chegaram até Esdras. Para quem não está lembrado, Esdras é aquele momento em que o povo é liberto do cativeiro e eles voltam a restaurar Israel para voltar à adoração. Esdras é o sacerdote da restauração da adoração de Israel. Só que quando eles chegam lá, Israel está detonada, a cultura está destruída, a adoração a Deus já não existe, a lei foi pervertida. E aí os príncipes chegam a Esdras e dizem o seguinte, ó,
o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Ele está falando várias culturas ao redor. E ele está dizendo o seguinte: olha, o povo de Israel está igualzinho a eles. Corta o cabelo igual. Lembra lá aquela coisa, não passe navalha e não sei o que lá. Por quê? Porque existiam coisas que aquele povo fazia que eram rituais, que representavam idolatrias. E Deus diz, ó, não façam isso. Não sigam essas idolatrias. Não sigam esses compromissos do coração desse povo, que são compromissos idólatras. Hoje a gente tem compromissos idólatras, que não são... Você fica pensando, ah não, mas eu não estou fazendo nada para nenhum santo. Mas uma mulher bota um vestido com um lascão até aqui, por que ela faz isso? Sabe por que ela faz isso? Porque ela quer mostrar sua coxinha. Mas ela acha que isso não é pecado. Sabe por que ela acha que isso não é pecado? Porque ela está sendo contaminada pela percepção do mundo. Eu não sou da área de moda não, gente, mas eu gosto de ler sobre tudo. Eu sou assim, eu gosto de ler sobre um bocado de coisa. Uma das técnicas que a sensualidade na moda usa é o mostrar sem mostrar. Sabe como é? Você finge que mostra, mas não mostra. Isso aguça o desejo do outro de ver. Você pode achar que não está mostrando, mas você está mostrando. Você está despertando o desejo no outro. Então aquela moda é uma moda com uma idolatria contida nela. E você está lá achando que tudo bem. Não, mas eu medi, está só aqui. Mas você está mostrando e não mostrando. É como aqueles vestidinhos que é transparente e que é curtinho aqui. Não, mas é longo. Sim, mas é a transparência. Ou você acha que a gente como homem não olha com outro olhar? Ai, cabra safado. Mas o objetivo dessa moda não é esse mesmo? Expor o corpo? Despertar desejo sexual no outro? Essa é a verdade, gente. Mas sabe por que ninguém fala isso? Porque, não, eu vou encontrar problema com... Não, porque senão o povo vai ficar com raiva de mim. Mas o que é que a gente tem aqui? Textos dizendo, separe-se desses costumes. Os costumes das nações não copiem. Usem de bom senso. Mas a gente começa com relacionamentos, com amizades, com filmes, séries, que vão contaminando a nossa percepção das coisas. E a gente vai então mudando a forma de pensar, porque a gente vai se contaminando. E aí ele continua dizendo, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Aí Esdras responde, e eu ouvindo essa tal coisa, rasguei minhas vestes e meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Meu Deus, olha a reação do cara. Olha a reação de revolta de Esdras. Eu fico assim pensando o que é que ele não fazia com as barbas dos outros, né? Porque se ele fazia isso com as barbas dele, tão revoltado que ele estava, ele viu aquilo, ele achou aquilo tão revoltante, tão triste, que ele rasgou as próprias vestes, arrancou o próprio cabelo e rasgou a própria barba. Ih, meu Deus do céu. A gente não faz mais isso. Os púlpitos, a maioria dos púlpitos, estão com medo. Não, porque senão nas mídias vão falar mal de mim. Coitado de Esdras, rasgou o próprio cabelo. Ele rasgou o próprio cabelo, não foi nem os outros que rasgaram o cabelo dele. A gente tem medo de alguém falar mal da gente nas mídias sociais. Ou de um amigo desprezar a gente. Lembra no congresso ontem que o pastor Jair falou sobre o desejo de agradar os outros? Pois é, isso aí. Eu quero ficar bem com a minha galera, quero ficar bem com meus amigos, eu quero ficar bem com meu namorado, que é descrente, com minha namorada, que é descrente, com meu cônjuge, que é descrente. Então eu vou me deixando alinhar, devagarzinho eu vou caminhando naquela direção. E Deus olhando e dizendo, estás indo por onde? Aonde estás, Adão? Eu fui me esconder porque eu fugi da tua presença. Porque o que eu faço, o Senhor não aprova. O que esse povo faz e eu quero fazer igual, eu quero ser aprovado por eles. Não estou muito preocupado com a tua aprovação. Eu quero que o povo me aplauda, que me chame de gostoso, que me chame de descolado, que me chame de um bocado de coisa. Então eu vendo minha alma para essas idolatrias, eu vendo minha alma para esse mundo. Malaquias 2,11 diz assim, Judá tem sido desleal,
e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Profanação. 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, diz assim, ó: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Mas a gente pisa num solo impuro, participa de coisa impura, interpreta no evento, associando a nossa imagem àquele tipo de evento, fazendo o gesto do que a música está dizendo, que hoje a música diz cada coisa terrível, e você fazendo com a sua mãozinha que era para Deus: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. A gente canta isso no domingo, aí na segunda o cabo vai lá para o Parque do Povo interpretar. Eu peguei você, fiz assim, subi em cima, desci embaixo, botei assim, botei lá, botei isso lá, fiz aqui, fiz aquilo, tá? E você lá, interpretando e fazendo, e tal. Eita, meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Estamos vivendo o tempo de evangelizar os evangélicos. E qualquer pastor que assumir essa postura de evangelizar evangélico vai ser o quê? Radical. Pega Jeremias e joga no poço. Caba safado, só fala coisa ruim da gente. Não foi assim que Jeremias passou? Pois é isso que estamos passando. E é isso que vai piorar. O que nós vemos aqui em 2 Coríntios é a ideia de que Deus não mudou. Ele continua dizendo: povo, separem-se. Povo, sejam diferentes. Povo, sejam santos. Eu comprei vocês, vocês são meus. Eu sou zeloso, eu sou ciumento. Eu não salvei vocês para vocês fazerem o que quiser, não. Salvei para vocês fazerem o que eu quero. Pois o que eu quero é o melhor para você. A minha vontade é o que há de perfeito para você. Então, povo, seja santo, povo. Continua sendo a mesma coisa. Então, diante desse contexto, o que é que a gente tem? O evangelho chegando em uma cidade confusa, uma cidade complicada, como a cidade de Coríntios. Uma igreja chegando gente de todo tipo, com os costumes mais desmantelados do mundo, e Paulo vendo aquilo ali dizendo: deixa eu consertar esse povo, deixa eu falar para esse povo, deixa eu chamar a atenção desse povo. E a gente tem a igreja de 1 Coríntios. É diante desse contexto que a gente vai para o nosso texto agora. Vamos para 1 Coríntios. Estou rindo aqui porque os meninos estão ali fazendo assim. Alberto, acho que eles estão pedindo para tu fazer afastar só um pouquinho. 1 Coríntios. Assim, fazendo assim, eu olhando daqui, eu digo: o que é que está vendo ali, rapaz? Será que está tendo alguém passando mal? Eu estou aqui, mas eu estou observando tudo, viu, gente? Isso é uma bênção e uma maldição, como diz um filme que a gente está assistindo um dia desse. Paulo, ele vem dando uma série de conselhos para o povo. Conselhos que visam que eles tenham uma atitude que os diferencie do mundo e que assemelhe eles com a santidade ao Senhor. Eu vou aqui ler alguns desses conselhos, porque a gente vai seguir o contexto, porque às vezes fica parecendo que Paulo está dando um bocado de regras legalistas, né? Vai assim, faça isso, faça... Não, Paulo, ele está mostrando que o povo de Deus tem que ter uma atitude diferente. E tem coisas da influência do mundo, da cidade de Coríntios, que tem penetrado na igreja. E essas coisas que penetram na igreja, elas têm trazido
aflição ao coração de quem quer servir a Deus de verdade. Quem não quer, gente, está nem aí. Quem não quer, acha até uma pregação dessa, como eu estou fazendo aqui, chato. Duro, pesado, acaba chato, danado. Mas quem quer servir a Deus, não pensa assim. Ele diz assim, rapaz, não está legal isso. Aí Paulo, então, ele vai dando uma série de dicas, de conselhos, que vai mostrar para o povo que, de fato, o povo tem que ser diferente. Nós temos que ser diferentes do mundo. Então, lá no capítulo 5, verso 9 a 13, ele diz o seguinte, ó, qual é a base da nossa santidade ao Senhor? Por que é que eu devo ser santo? Olha o verso 9 a 13. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Olha que interessante. Não se associe com os impuros. Aí ele diz, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Ele não está dizendo ao povo do mundo, porque senão você vai dizer, em meu emprego, no meu trabalho tem um bocado de gente que não obedece a Deus. Ele não está falando disso. Agora ele vai dizer, não se associe com aquele... Ó, vamos lá. Verso 11. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que dizendo-se irmão... O cara vem falando de Jesus, postando sobre Jesus, dizendo que Deus o abençoa, que Deus é maravilhoso, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas a vida do cabo ele é devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão. Mas ele está lá. Te amo, Deus, tua graça. Eita, Jesus, é bom demais. Deus me manda, Deus é quem me incomanda. Verso 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Eita, meu amigo, Paulo duro danado. Paulo era xiita. Ele tinha algum problema. Porque a gente tem que ser amor. Não julgueis, irmão. Mas Paulo mandou aqui, agora você fazer isso. Julgar e no fim expulsar. Dizer, ó, aqui dentro não. Sua presença não é bem-vinda aqui. Você vive uma vida devassa, uma vida imoral, uma vida errada, um mau testemunho, atitudes que não convêm, e ainda fica dizendo, te amo, Deus. Aqui dentro não. Aqui não. Ah, mas o cabo bem desmantelado, todo cheio de erro, todo não sei o que lá, está chegando aqui na igreja. Seja bem-vindo, meu querido. Estamos aqui com o evangelho para te mostrar. Libertar a tua alma. Seja bem-vindo. Agora o hipócrita, ó, valeu. Aqui não é outro lugar, não. Não vem viver falsidade aqui dentro, não. Pesado isso, né? O que é que isso tem a ver com casamento? Tudo. Porque a gente vai chegar agora no problema. Mas vamos continuar entendendo o contexto? Capítulo 6, verso 1, 2. Verso 1 a 2. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Então ele está dizendo o seguinte, olha, os nossos relacionamentos sociais não podem ser como os relacionamentos do mundo, a gente tem que resolver nossas demandas, gente. Ficar levando para o mundo aquilo que pode ser resolvido na igreja, vamos resolver na igreja, vamos conversar, vamos tratar a paz, vamos tratar a comunhão. Por quê? Porque a gente vai julgar o mundo. Então vamos julgar as coisas de dentro, vamos tratar o nosso pecado, vamos lidar com as nossas questões, para que o testemunho para o mundo não seja ruim. 9 a 11, 6 do 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, vocês não são como o mundo. Vocês foram lavados, vocês foram resgatados, vocês foram transformados. Vocês é que vão julgar o pecado do mundo. Então não ajam como eles, ajam diferente. Aprendam a viver uma vida diferente, porque um dia é a gente que vai julgar esse mundo. E fomos lavados e resgatados e comprados para isso, para sermos juízes desse mundo. Então entenda que existe um compromisso aí de santidade. Como é que você vai julgar uma coisa que você se mistura, participa, está lá no meio? Pelo contrário, você vai julgar quem é santo, no lugar de julgar quem está errado. Porque quem está errado é teu amigão, é teu parceiro, é parça. E aí você não vai julgar teu parça. Você não anda com ele?
O verso 12, ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, é verdade que a gente é livre, mas não pegue essa liberdade e fique fazendo coisa inconveniente por aí. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Afinal de contas, a carne ainda pode te derrubar. Pode destruir tua vida. Então não fica brincando com o pecado. Verso 18, capítulo 6, ele diz assim, ó: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Aí no capítulo 7, verso 1 a 2, ele começa agora diante disso, ele então lembra-se de uma carta que eles mandaram fazendo perguntas a respeito de problemas práticos. Porque eles perceberam então que deveriam ser santos, deveriam ter atitudes corretas e deveriam viver uma vida que dá um testemunho de santidade para o mundo. E aí tem questões, peraí Paulo, mas tem questões práticas que a gente fica em dúvida. Como resolver isso? Porque a cidade bota pressão em cima da gente. Como tratar isso? Aí Paulo então vai começar a tratar essas questões. Olha só. Capítulo 7, verso 1 e 2. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. É interessante que quando ele diz, é bom que o homem não toque em mulher, ele põe entre aspas. Pelo menos na minha tradução tem entre aspas. O que é que ele está querendo dizer? Isso eu expliquei nas pregações anteriores, né? Ele está falando um termo que eles usam. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, aspas. Quanto a isso, eu vou explicar como então. Aí ele vai e começa a explicar. Ele não está dizendo que não é bom que o homem toque em mulher, não é isso, viu gente? Mas ele está dizendo o quê? Ó, quanto a essa pergunta de vocês, a resposta é a seguinte: o casamento é um local seguro para o exercício da sexualidade. É o que ele vai ensinar aqui. Lembra a ideia da lareira que eu expliquei na pregação? Pronto, se não, vai lá, aperta o card que está aqui do lado, você vai na pregação lá do YouTube. Olha o verso agora 7 e 9. Gostaria que todos os homens... Não, verso 8. Diz o seguinte: e aos solteiros e às viúvas, digo que ou seja, agora ele vai dar um conselho aos solteiros e às viúvas. Certo? O verso 10, ele diz assim: aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Está vendo? Ó? Você está vendo que ele está dizendo? Ó, quanto ao que vocês me escreveram é assim sobre casamento. Quanto aos solteiros e às viúvas é assim. Quanto a... Aí ele vai dando vários conselhos para esses grupos. Agora, no verso 10, ele vai dar um conselho aos casados, olha só. E aí é nesse texto que a gente pega o contexto para o que vai chegar da mensagem. Verso 10. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. E aí na mensagem passada a gente explicou como é que então isso significa, certo? E aí no verso 12 é onde ele vai começar. Aos outros, agora ele vai pegar o restante do público dos grupos. Ele foi pegando grupo a grupo, agora ele vai pegar. Quanto aos outros, a ideia é a seguinte: aos outros digo eu, não o Senhor. Aí você diz, oxê, peraí, então quer dizer que aqui é opcional? Não, gente. Eu expliquei isso também na mensagem passada. Todas as vezes que Paulo diz, digo eu, não o Senhor, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, quanto a isso, eu não conheço uma ordem direta saída da boca de Jesus Cristo. Mas eu aprendi como apóstolo, diante dos princípios que o Senhor me ensinou, que a questão deve ser resolvida dessa maneira aqui. Como se trata de escritura, tudo que está contido aqui, sendo Paulo, sendo Jesus, sendo Pedro, sendo qualquer um que falou, é palavra de Deus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, quanto a isso, não existe uma ordem direta do Senhor no sentido de que ele falou sobre isso, quando estava aqui entre nós. Mas eu vou indicar uma coisa para vocês, e eu sou apóstolo, eu tenho autoridade para isso. Eu vou indicar algo que é palavra de Deus, certo? Então
Então vamos lá. Aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Bem, existia uma ordem em algumas religiões pagãs em Roma, de que quando o cônjuge passava a servir um outro Deus, para que eu pudesse conservar a minha fidelidade ao meu Deus pagão, eu deveria divorciar-se dele, mandar ele embora e casar com outro que fosse fiel. Existia em algumas linhas de pensamento dentro de Roma, em algumas linhas religiosas dentro de Roma, esse pensamento. Então o que é que está acontecendo agora? Os dois eram casados. Um deles se converte a Jesus. O outro, então, fica assim, opa, peraí, tu agora está com esse Deus novo aí, é? O texto está dizendo, se por acaso o marido descrente aceita continuar casado com a mulher crente, então a mulher crente não se divorcie. Se a mulher descrente está casada agora com um crente, pois o crente se converteu, aqui não é julgo desigual, viu gente? No sentido assim de que casou em julgo desigual, não é isso, viu? Porque eu já vi aqui, já provei, espero que eu tenha provado, espero que você esteja certo de que os jovens estão aqui, entendam isso. Você é jovem crente, arruma um crente para você casar. Não vem com conversa, não, mas pode se converter durante o processo. Não vai com essa história não, porque existem falsas conversões também só para assinar os papéis. E depois você cai a máscara e você vai ficar com um produto estragado dentro de casa. Por quê? Porque ele mentiu para você. Então já começou errado. Ele não mentiu só para Deus, mentiu só para você, mentiu também para Deus. Então cuidado com isso. Então é melhor você ir à procura de alguém que já tem um compromisso com o Senhor, para que vocês possam juntos ter o mesmo compromisso com Deus. Esse caso aqui é o caso de pessoas já casadas, onde um se converte e o outro não. E aí ele está dizendo, se o descrente não expulsa você, então permaneça. Certo? Espero que tenha ficado claro isso. Isso nos ensina um princípio importante, de que, independente de toda e qualquer situação, o crente deve enxergar o matrimônio como algo a ser preservado. Crente de verdade, crente fiel, luta para salvar o seu casamento, mesmo casado com um incrédulo. Imagina se fosse com um crente, que talvez esteja em pecado, que talvez esteja fraco, que talvez precise de apoio. Se o texto está dizendo que se eu tiver casado com um ímpio, eu devo lutar para preservar o casamento, quanto mais com um crente. Por quê? Porque o casamento é uma aliança, lembra que a gente viu semana passada, que deve ser honrada no meio do povo. Nós devemos honrar o casamento como algo digno de importância, porque é a partir do casamento que os servos de Deus são preparados para a vida. É no seio da família que Deus quer criar crente. Filhos crentes. Certo? Então, o que a gente está vendo claramente é que o vínculo do casamento é algo que deve ser preservado pelos crentes, mesmo se casado com um incrédulo. Então, cuidado, você que está casado com uma pessoa que ainda não é crente, você é crente e essa pessoa não te abandonou, ou essa pessoa não quer te jogar fora, ou essa pessoa não quer terminar o relacionamento com você, o descrente não quer fazer isso, então você tem uma missão agora. Você vai lutar pelo seu casamento o máximo que puder e pela salvação daquela pessoa. Olha o que ele vai dizer agora. Verso 14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Gente, esse texto aqui ele é complicado, viu? É um texto que o pessoal fica, e agora? Como é que é? Quer dizer que a mulher pode levar o marido para o céu, se ele for descrente, e ela pode... Não, não é... Vamos lá. Se eu afirmar que Paulo está dizendo que o marido crente salva a mulher, eu estou dizendo que há salvação fora de Cristo e que há salvação pelo casamento. Não.
eu vou cometer um erro doutrinário, uma heresia na realidade. Não é isso. Só há salvação por Cristo, certo? O que ele está falando é o termo santificação cerimonial. Dentro da perspectiva judaica, existia um princípio de santificação cerimonial. O que era santificação cerimonial? Era você separar itens, separar pessoas, assumir práticas que ofereciam aquilo para Deus. Certo? Então é como se Paulo estivesse resgatando um termo judaico para dizer o seguinte: a mulher crente, por meio do seu testemunho, da sua oração, das suas ações, ela pode influenciar o seu marido e gradualmente trazê-lo para uma vida mais separada para Deus. E acontece isso mesmo, viu, gente? Nós temos irmãs aqui, irmãos aqui, que os seus cônjuges, mesmo não confessando o Senhor Jesus, estão em reuniões nossas aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo recebido por nós com amor, mas ao mesmo tempo sendo confrontados. Olha, você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa mudar de vida. E a gente tem então isso aí, ou seja, o que é que está acontecendo? E aí o testemunho dentro de casa dessa pessoa vai mostrando também atitudes santas, fazendo com que o outro que tinha atitudes antes, e isso eu conheço casais que foram assim mesmo, depois se converteu a pessoa, bebia muito, em convívio com o crente, a pessoa começou a ficar incomodada, no princípio começou a ficar com raiva, então agora vive criticando a minha bebida, e a pessoa lá, orando, aí com o tempo a pessoa, parar de beber, oxê, faça uma investigação, pessoas que, normalmente os casos são assim, aí a pessoa fumava, aí com o tempo a pessoa, vai parar de fumar, isso está me incomodando, oxê, o que é que está acontecendo? O testemunho do crente está gerando uma transformação dentro daquele que é descrente, é isso que Paulo está dizendo. Está vendo que interessante? Ou seja, o verso 14, quando ele termina dizendo assim, ó, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. Você está entendendo agora o que eu estou querendo dizer? E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Aí você vai dizer, eita, então meu marido vai ser crente um dia. Não, porque lá na frente Paulo vai dar o limite desse princípio. Certo? O verso... Quando ele diz, se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. O que é que ele está dizendo agora? Que à medida em que ocorre a presença de um crente dentro de casa, a luz está presente naquele lugar e os filhos têm a possibilidade de serem separados para Deus. Os filhos agora têm a possibilidade de verem um testemunho e de serem entregues ao Senhor. Agora tem uma mãe ou um pai evangelizando os seus filhos, pelo seu testemunho, pelas suas palavras, pelo seu ensino. Se não houvesse nenhum, aqueles filhos, meu Deus, não tinha esperança para eles, mas agora há esperança. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então olha só que interessante. Você que tem um cônjuge descrente, que está aqui ou que vai assistir isso aqui posteriormente, você é luz na sua casa. Você é luz para os seus filhos. Deus te chamou para que você resgate a sua família, por meio do seu testemunho, por meio do seu exemplo. É um campo missionário que Deus te deu. Entenda isso. Aqui ele está falando, não houve abandono, a pessoa não expulsou a outra de casa, o descrente não expulsou o crente de casa. O descrente disse, não, tudo bem, a gente vai viver junto, não tem problema não, vamos viver juntos. Eu não concordo com sua fé, esse negócio de crente, eu não gosto de coisa de crente, mas vamos caminhar, bora, pronto. Campo missionário. Agora Deus vai fazer uma obra, e você deve confiar, pois Deus vai fazer uma obra. Isso eu estou falando de descrente. Imagine se seu marido fosse crente, aí é que seria muito mais, né? Imagine se sua esposa fosse descrente.
Aí que a responsabilidade seria muito... Imagine se a sua esposa fosse crente, mas que está fraca na fé. Aí sim que sua responsabilidade é ainda maior, né? Porque você não está lidando com um descrente, você está lidando com um irmão em Cristo, cuja responsabilidade é você amar, cuidar, perdoar, ajudar. Ele está tratando de um caso extremo aqui. Um caso em que o jugo desigual aconteceu aqui. Agora, o verso 15, ele vai dizer o seguinte: mas se o crente não quiser, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. O não crente chega e diz assim: eu não quero mais você, não, esse negócio de crente não gosto, eu quero que você se exploda, não quero mais, vá-se embora, eu vou me embora, não quero nem saber. Aconteceu isso. O que é que acontecia no pensamento, então, da época? Existia uma pressão muito forte pelo casamento. Não por permanecer no casamento, mas por casar logo. Uma pressão muito forte do império nesse sentido. Então, uma mulher, quando era dispensada por um homem, a vida dela virava um inferno. Ela ia ser desprezada, às vezes ela teria até que se prostituir para sustentar seus filhos. E aí ela tinha que ficar lutando para manter aquilo ali. Só que agora ela conheceu Jesus. E aí ela entende que Deus valoriza o casamento. Que Deus chama você para lutar pelo casamento. Aí ela diz: ah, meu Deus, eu preciso lutar. Mas o meu marido está me maltratando, o meu marido está me machucando, o meu marido está me desprezando, o meu marido está me expulsando, mas eu preciso lutar pelo meu casamento. É nesse contexto aqui que ele diz: olha, o seu marido não quer você. O seu marido está lhe desprezando, está lhe machucando, está lhe violentando, está fazendo coisas horríveis com você. Ele pode até, porque, gente, o abandono, às vezes, você pode até permanecer com a pessoa dentro de casa, não mandar ela embora. Mas você fica batendo, ameaçando de morte. Por que se faz isso? Porque já se abandonou mesmo, o coração já abandonou o outro. Está só mantendo o outro sob um jugo de escravidão, um jugo de servidão. E aí ele está dizendo: não, mas eu tenho que lutar, porque eu conheço Jesus, eu tenho que lutar pelo meu casamento. Mas o outro não quer, o outro me dispensou, o outro me humilhou, o outro quer me botar para fora, o outro não me quer mais, o outro quer me dispensar, quer o divórcio. E agora o que é que eu faço? O descrente está me maltratando e quer me botar para fora e quer... Eu tenho que continuar lutando. Aí é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu sei que é muito delicado isso, viu, gente? Para a gente, né, simplificar. Mas o princípio está muito claro. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. É triste isso, viu? E aí tem gente dizendo: ah, então ela deixa e vai casar de novo. Aí que tá, gente. Esse texto não está defendendo um novo casamento. Está defendendo uma vida em paz daquela pessoa que foi dispensada pelo outro. Ou seja, o outro te mandou embora, o outro te maltratou, te ameaçou, bateu em você, não quer mais você, está jogando você no lixo. É o seguinte: Deus é mais. Deus te ama. Ele pode até te desprezar, ela pode até te desprezar, mas Deus ama você. Deus te chamou para viver uma vida na graça dEle. Assuma agora um compromisso com o Senhor e vá viver em paz. Aqui ele não está mandando casar de novo, viu, gente? Não é isso não, que esse texto está dizendo. Ah, mas e aí? E assim? E assado? Aí você vai ter as posições que vão fazer várias afirmações, né? Eu mesmo entendo que a Bíblia não defende novo casamento. Pastor, mas e se é uma pessoa jovem? Gente, existem situações das mais diversas, das mais tristes, das mais dolorosas, e devemos chorar com os que choram, sofrer pelas dores de famílias destruídas. Mas nós não podemos diluir a importância, pois os jovens que estão aí para casar precisam entender a seriedade do que eles vão fazer. Não podemos redefinir o padrão do casamento, porque tem pessoas que infelizmente foram afetadas por causa do pecado. Não podemos. O pecado não pode definir a verdade. A verdade foi estabelecida e a verdade deve ser obedecida. Então não é porque tem pessoas sofrendo que eu tenho que redefinir o padrão de Deus.
mas eu tenho que pegar os que estão sofrendo e acolhê-los com a graça do Senhor. Lembra a escrava H que foi expulsa de casa com um menininho e que foi para o deserto e que ia morrer de fome, que vou botar um menino longe ali para ele morrer e eu não ver o meu filho morrer, e ela estava sofrendo. Deus foi até ela e disse que ia cuidar dela, pois o safado do Abraão fez bobagem. Naquela hora ele foi um safado mesmo. Pastor, era um homem santo. Mas foi um safado. Ele fez aquilo ali. Aí Deus foi até ela e disse assim: eu cuido de você. Não se preocupa não. Sabe o que foi que ela disse? Ela chamou Deus de o Deus que me vê. Coisa linda, né, gente? Quando ninguém viu aquela mulher, quando ninguém olhou para a dor dela, quando ela foi com seu filhinho para o deserto, para morrer, existiu um Deus que viu ela. Esse é o Deus que me vê. Não estou falando de gente safada não, viu? Aquela mulher não estava vivendo safadeza não. Estou falando disso, porque tem gente que está no erro e está dizendo assim, mas Deus vai me ver. Não, Ele não vê você não, não vê você. Você está no pecado, na podridão e na desobediência. Então não vem com essa conversa não. Jesus vai olhar para você e vai dizer, apartai-vos de mim você que pratica a iniquidade. Eu estou falando de alguém que se refugia nas asas do Senhor, que quer obedecer ao Senhor, e que o Senhor chega e diz assim, não se preocupa não, pois eu vou cuidar de você. Abraão errou, mas eu me responsabilizo. Eu sei que depois a nação que veio dali gera problema até hoje, né? Os ismaelitas. Mas Deus é gracioso, e foi até aquela que estava sofrendo. Se o teu sofrimento é por causa de pecado, e aí vem um detalhe importante. Como está o teu testemunho dentro de casa? Você que tem um cônjuge descrente, como está o teu testemunho dentro de casa? O teu esposo consegue olhar para você e dizer, essa é uma mulher de Deus. Ele fala isso? A sua esposa descrente consegue olhar para você e dizer, esse é um homem de Deus, que me ama, que me protege, que cuida bem de mim. Ou você é um bruto, um grosso, um ignorante dentro de casa. E ainda quer que a mulher se converta pela chibata. Meu querido, tira o cavalinho da chuva. Ou você é uma mulher reclamona, moedeira, confuseira, vive desfazendo o teu marido, desprezando o teu marido, mas quer que ele se converta. Como é que tem sido o seu testemunho dentro de casa? Porque se essa pessoa escolheu estar com você, essa pessoa é o seu campo missionário. É o seu campo missionário. Agora, pastor, então quer dizer que eu tenho responsabilidade pela salvação dele? Vamos lá, a gente vai terminar agora. Olha o verso 16. Imagina que você foi desprezado, e aí você tentou lutar pelo seu casamento no sentido de que você queria que a pessoa não te desprezasse, mas a pessoa te mandou embora. Você não tem muito o que fazer, você não vai forçar, não vai amarrar o outro, não vai algemar ele na tua vida. Ele quer ir embora, fazer o quê? Não posso fazer nada. Aí você vai ficar com o coração pesado. E aí, agora eu não vou conseguir salvar o meu cônjuge, eu não vou conseguir fazer a diferença. Verso 16. Pois você, ó mulher, onde sabe se salvará o seu marido? Como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Lembra lá que ele disse, você está santificando, mas isso não significa dizer que ele vai ser salvo. Porque a salvação não vai depender de você. O testemunho sim. A tua oração sim. O teu acolhimento, o teu amor por aquela outra pessoa que está ali descrente diante de você, isso sim é tua responsabilidade. Eu quero aqui, antes de fechar, me veio aqui no coração um texto que eu quero abrir agora aqui. 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro. Acho que o Espírito Santo diz, leia 1 Pedro. Eu vou obedecer. 1 Pedro. Capítulo 3. Olha só que interessante, e a maioria das condições são mulheres que estão nessa condição, porque homem é um bicho orgulhoso, viu gente? O bicho complicado é homem, em termos de orgulho. Ele não quer ouvir a mulher, ele não quer
Aí a mulher diz, não, entregue sua vida a Jesus, vamos viver junto com Cristo e tal. E o cara, todo bruto, todo ignorante. Aí quando a mulher se converte primeiro, já existem pesquisas para isso. O índice, eu não lembro o índice agora, mas o índice é muito diferente, é muito alto. O índice de mulheres que se convertem primeiro e os homens demoram para se converter por causa do orgulho deles, do pecado do orgulho deles, não querem dar o braço a torcer. Quando é o contrário, se o testemunho do marido for bom, a mulher se converte rapidinho. Porque as mulheres são mais sensíveis nesse sentido. Isso é uma coisa... E por isso Pedro escreve uma coisa aqui para mulheres que sofrem nesse sentido, com maridos orgulhosos, com maridos complicados. Olha só. Capítulo 3, verso 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha que interessante. Ele usa o exemplo de Sara. Por que ele usa o exemplo de Sara? Deixa eu te explicar. Eu sei que o tempo já passou aqui, 2 minutos. Mas deixa eu te explicar, para você guardar no coração. Teve 2 momentos que Abraão foi um covarde. Na hora de proteger a esposa, ele protegeu a si mesmo. Eita, essa mulher é muito bonita, vão me matar para ficar com ela. Mulher, é o seguinte, ó, a gente é meio irmão. Tu vai dizer que a gente é irmão, não vai estar mentindo, é uma meia mais ou menos, né? E aí eu me protejo. O que aconteceu? A coitada da mulher foi pega por outro motivo, levada para locais onde ela não queria, correndo o risco de ser até abusada. Mas ele estava se preservando. Ou acaba complicado. Aí, quem foi até ela e foi o marido que ele não foi? Deus. Foi lá e livrou ela 2 vezes. É essa a ideia que Pedro está dizendo aqui. Mulheres, é o seguinte, quando o teu marido falhar, Deus vai até você. Deus vai até você. Está vendo que interessante? Isso parece pesado, né? Mas ele está dizendo que são mulheres que esperam em Deus, que são as mulheres mais bonitas aos olhos do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Não é mulher que se enfeita, que é de academia, que é de não sei o que. Não, isso é mulher então, num padrão de mundo. Mas a mulher bonita aos olhos de Deus não é a que se enfeita para ganhar um marido por enfeite. Mas é a que quer ganhar um marido. Não é contra a mulher se enfeitar não, pelo amor de Deus, viu gente? Não é o que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que essa mulher, ela ganha não pela beleza. Ela ganha por uma beleza interior. Ela ganha por uma beleza que Deus admira. A beleza de ações, de amor, de perdão, de espera no Senhor. Você quer ver uma mulher feia para Deus? É uma mulher bonita por fora, mas cheia de vaidade, orgulho, arrogância, falta de perdão por dentro. Essas mulheres são feias. Mas quer ver uma mulher bonita para Deus? Não é a que está enfeitada. É a que ama, perdoa, acolhe, cuida, se doa por outros. Então, se Deus te chamou, mulher, para que o seu esposo seja o seu campo missionário, espera em Deus. Ama o teu marido, dê testemunho, pois Deus vai ganhar no final. Você, marido, ame essa esposa, porque com certeza, uma das coisas que eu tenho visto é que as mulheres são muito mais sensíveis. Mulheres quando querem ser complicadas, elas são muito, viu gente? Pode ver aí nos textos bíblicos que as mulheres derrubaram, os maiores homens que já existiram na história de Israel foram derrubadas por mulher. Certo? Mas na maioria das vezes as mulheres são muito mais sensíveis. E se um homem amar de verdade, cuidar, proteger,
você vai ter uma joia preciosa nas suas mãos. É o que Pedro vai dizer logo na sequência aqui, viu, gente? Eu não vou ler não, porque o tempo já foi. Você participar das reuniões de casais, a gente trabalha esses textos várias vezes aqui. Então, que Deus nos ajude, gente, a entender. E é isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. E aí eu quero somente ler qual seria a ideia que está contida nesse texto. O casamento pode vir a ser um campo missionário quando um se converte, e este deve resguardar seu casamento e testemunho cristão para santificar o outro. Mas isso não garantirá a salvação. E se o abandono acontecer, isso não deve tirar a paz do seu coração. Sirva a Deus, pois Deus é o que há de maior para você.